Conselhos que eu gostaria de ter ouvido no meu ano de vestibular. Eu sou a Luma, sou formada em letras, doutoranda em linguística, criadora do método LP, conhecida como a fada da redação por levar milhares de pessoas ao 900 mais na redação e, por consequência, sua aprovação. A gente está na época de Sisu, ProUni, e muita gente vai me mandar mensagem dizendo que deu certo, que foi aprovado, como aconteceu nos anos anteriores. E aí, o que eu fiz? E se fosse eu que estivesse buscando ser aprovada agora? O que eu precisava saber? Então, a partir da experiência dessas pessoas que eu já ajudei a aprovar, eu fiz uma lista de conselhos. Primeiro de tudo, seja ativo. Isso vale para o estudo das questões, mas vale também para o estudo da redação. Muitas vezes, quando a gente faz cursinho, a gente senta o popô na cadeira do cursinho e espera o que aquele ser lá na frente, aquele professor vai falar pra gente, sem saber se aquilo presta, se aquilo realmente funciona. E aí a gente fica meio que à mercê do professor que a gente tem no cursinho e no ritmo das aulas do cursinho e no jeito do cursinho ensinar. Acontece que para as questões isso vale, mas para redação isso vale tipo demais. Muitas vezes aquela metodologia que a gente tem ali não é a metodologia que funciona pra gente. É por isso que eu tenho aluno dos cursinhos mais caros da cidade que não conseguem fazer redação. Porque assim, Luma, eu tive uma aula de teoria de redação, outra aula de tema de redação, e aí eu tenho 40 minutos para fazer uma redação, eu não sei o que fazer, então eu não sigo. Então seja ativo, se coloque como protagonista dessas escolhas. Tipo assim, o professor do cursinho ensina de um jeito que não tá funcionando para mim, não deixa só a vida rolar, a vida acontecer. Para e perceba, isso não tá funcionando para mim, como é que eu posso resolver isso? Segundo, escolha um bom mentor, tem a ver com isso que eu acabei de falar. Hoje, na internet, na minha época, em 2011, a gente não tinha acesso à educação na internet. A gente usava o Facebook para postar foto no espelho, era o máximo que a gente fazia. Mas hoje a gente consegue ter acesso a outros professores, então você não precisa ter aula necessariamente com o professor da sua cidade ou do seu cursinho. Você pode complementar ou até mesmo trocar por um professor com o qual você se conecte. Tipo, o jeito que essa pessoa explica faz com que eu entenda, com que eu me sinta inteligente, com que eu me sinta motivada. Olha que sério isso, que importante. Então hoje, definitivamente, a gente tem o poder de escolher os nossos mentores, mesmo que more do outro lado do Brasil. 3. Siga um método. Se você não tem um plano claro do que fazer daqui até a prova, as chances são ou que você se perca ou que você se desmotive, ou os dois, tá? Então, você precisa saber exatamente qual é o caminho que você vai fazer. Tipo assim, primeiro eu vou aprender a realidade sobre redação, depois eu vou destravar minha redação, depois eu vou dominar o processo de escrita de redação e por último eu vou lapidar. Eu te dei o passo a passo do método LP, que é o meu método. Ou pega a apostila do cursinho e olha todo o conteúdo de redação. Entendi. Primeiro a gente vai estudar tipo de texto, depois a gente vai aprofundar no tipo dissertativo argumentativo, o que eu não recomendo, mas tudo bem. Isso é assunto para outro vídeo, não é esse o ponto. Depois a gente vai fazer isso, entendeu? Você precisa entender qual é o percurso que você vai percorrer esse ano. Por quê? Só chegar na terça-feira à noite, por exemplo, sentar lá no cursinho, assistir a sua aula de redação, sentar na frente do computador e assistir a sua aula de redação é algo solto. E quando algo é muito solto, muito abstrato, as chances são da gente procrastinar. 4. Domine a redação padrão. Quando eu comecei a falar disso lá em 2018, isso era, assim, super novidade. As pessoas não entendiam ainda a importância de não depender de acertar o tema. Hoje, de tanto eu e outros profs também baterem na mesma tecla isso inúmeras vezes, o que eu percebo é que já está mais claro para as pessoas que estudar temas de redação não é a melhor estratégia. Você precisa saber se virar muitíssimo bem em qualquer tema. A notícia boa é que isso já existe, não é uma coisa que você vai ter que pensar como é que faz. Você só precisa aprender. Então corra atrás de aprender, o meu canal é um ótimo lugar para isso. 5. Redação não é prática. Esse, assim, é sem dúvidas um dos maiores mitos que eu quebro aqui, porque até mesmo nossos profs, dizem que redação é prática e que a prática leva à perfeição, mas a verdade é que
se eu não sei o que eu tô fazendo, tanto faz se eu vou fazer isso 100 vezes ou 10. Se eu fizer 100, pode ser que eu melhore um aspecto ou outro, mas não vou do 0 a 900 mais só ali dando murro em ponta de faca. Eu preciso entender o que eu tenho que fazer, sabe? A mesma coisa que falar que pra alguém aprender inglês tem que praticar se a pessoa não conhece nem 10 palavras em inglês. Isso não vai acontecer. Ou vai levar uns 10 anos lá morando nos Estados Unidos pra aprender. Então, o que você precisa? Entender que treino de redação, escrita de redação, tem mais a ver com qualidade do que quantidade. Não adianta eu fazer 3, 4 redações medianas por semana e achar que no dia do Enem eu vou fazer uma ótima redação, porque não é uma soma. Tem uma evoluçãozinha, claro, mas não é uma soma. Então, eu tenho que entender o que eu tô fazendo. E aí sim eu vou treinar. E aí tem a ver com o método, que eu disse lá no item 3. 6. Seja repetitivo. Eu sei que isso é total novidade pra gente quando a gente sai da escola, porque na escola o que acontece se você faz a mesma coisa nas redações? Você toma bronca? Parece que você não teve o trabalho de escrever, né? Você faz uma redação parecida com o que você fez semana passada, o professor vai dizer, ué, você copiou a outra redação que você fez? Acontece que fora da escola, a repetição é algo muito valioso. Então, o que eu quero que você faça? Qual que é o meu conselho, na verdade, pra você? Repita o mesmo processo de escrita de redação toda semana, fazendo, claro, as lapidações que você perceber que deve fazer. Mas qual é o meu ponto? Sentou para fazer redação, você tem que saber exatamente qual é o passo a passo. Primeiro eu leio a frase temática, depois eu leio os textos motivadores, depois eu aplico a lupa VCRC, que é uma ferramenta que eu criei, depois eu faço meu projeto de texto estratégico nessa ordem, entendeu? Você precisa ter um passo a passo fixo e repetir esse passo a passo toda vez. Assim como, por exemplo, uma ginasta, quando vai para a Olimpíada, ela ensaia o seu número, digamos assim, a sua apresentação, antes de apresentar, você também precisa ensaiar. Só que para ensaiar não dá para ficar mudando. Imagina se uma ginasta, toda vez do seu treino, do seu ensaio, ela fizesse uma coisa diferente. No dia, ela poderia se embananar, ela poderia errar, ela poderia levar mais tempo para fazer aquela performance. Então, a gente precisa ser repetitivo. E por último, e mais importante de tudo, inscreva-se na semana do 900+. Eu vou fazer uma semana de conteúdo imersivo, intensivo e gratuito para te mostrar o método que vai te levar ao 900+, dedicando só 2 horas por semana. E essa semana do 900+, gente, se ela existisse na minha época de vestibular, nossa, eu acho que teria me economizado, assim, muito estresse, muita decepção, muita frustração, porque aprender a fazer redação no cursinho foi, tipo, sofrido. Na verdade, eu tive que aprender meio que sozinha, assim, porque eu vi que não tava funcionando aquilo e eu gostava de redação, mas eu não sabia fazer. Então, essa semana do 900+, ela vai realmente mudar o seu ano e te aproximar da realização do seu sonho. Tem mais uma série de conselhos que eu podia te dar aqui. Eu podia te dizer que nada é mais seu do que o seu sonho. Eu podia te dizer para focar no que você tem controle. Eu podia te dizer que o seu eu do futuro vai ser muito bem sucedido, mesmo que hoje você se considere uma pessoa mediana. Foi o meu caso. Nossa, eu poderia passar um dia te dando conselhos, que inclusive é uma coisa que eu amo, sabia? Mas eu acho que esses 7 itens, eles vão te dar uma direção muito clara do que você precisa fazer esse ano. Semana do 900+, ser repetitivo, treinar focando em qualidade, não em quantidade, dominar a redação padrão, seguir um método, escolher um bom mentor e ser ativo. Não ficar esperando cair do céu a oportunidade perfeita para aprender redação. E aí, meu amor, ano que vem é você sendo aprovada no curso que quer, na faculdade que quer, tá bom? A semana do 900+ começa na próxima terça-feira, dia 7. Se inscreva e a gente se encontra lá.